Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. HCTR11 vale a pena? Venha saber. Então pessoal, vamos lá saber a respeito desse fundo imobiliário, que é um fundo do setor de papel, é um fundo de recebíveis imobiliários. É um fundo que foi lançado no mês 7 de 2019, é um fundo de base 100, a gestora é a Hectare, ele é de títulos e valores imobiliários e ele teve uma altíssima liquidez diária em média porque recentemente teve um desposicionamento de um grande índice, aí, um fundo de grande índice aí que saiu do fundo. Então a liquidez média dele está em 9 milhões e 600 por dia. Os usuários do site dão nota 4 de 5, ele faz parte do IFIX com mais de 2%, 2,12%, e atualmente ele conta com mais de 22 milhões de cotas. Em termos de PVP, ele está sendo negociado a um PVP de 0,85, o que indica 15% de desconto. Então ele tem um patrimônio atual de 2 bilhões 680 milhões e o mercado está aceitando pagar 2 bilhões 284 milhões. Então o que a gente observa? É um fundo de base 100, cuja cota hoje vale 121 e o mercado está aceitando pagar 103. Então tendo agosto como referência, é um fundo que já conta com mais de 200 mil cotistas. Nesse próximo slide aqui a gente vê as negociações do fundo e observa o seguinte, ó, atualmente 103, 97,50 foi a mínima e máxima de 127,94. Tudo isso no último ano, né? Então, esse fundo, ele é lançado durante o ano de 2019, um ano em que o mercado estava bem eufórico. Então, lá em 2019, principalmente no final do ano, ó, ele é lançado, começa a ser negociado ali a mais ou menos 115. No final de 2019, na época, havia vários fundos com indexadores de GPM, então esse fundo era um deles. Esse fundo chegou a ser negociado a incríveis 172,50. Muito ágil, muito acima do que ele vale. Pouco tempo depois disso ele volta, cai um pouco, mas ainda assim com muito ágil, ó, R$140. Vem a situação pandêmica. Em março de 2020, joga as cotas do fundo a R$92. E ele vai se recuperando. Rapidamente ele chega ao seu VP mais ou menos, 120. Durante o ano de 2020... esse fundo estava fazendo boas entregas, né, entregas agressivas, então ele chega novamente a ser negociado ali a patamares de R$150, R$160. Já durante o ano de 2021, principalmente entre março e maio, todo o mercado dá uma recuada. Então esse fundo começa a dar uma arrefecida nas entregas de rendimentos e com isso a sua cotação começa a cair. Ó. Então ele fica um patamar de 150, depois vai caindo ali para pouco abaixo de 140, dá uma despencada ali, ó, e aí começa a ser negociado a patamares de 120, próximo ao seu VP. Dá até uma breve recuperada ali, ó, no final entre o mês 10 e mês 12. E aí, entre aspas, né, em abril do ano passado, surge uma série de comentários aí a respeito do fundo. Não sei se foi por maldade, não sei se foi com má intenção, mas muitas coisas que na minha visão são descabidas. E aí o fundo, por uma questão de movimento de manada, né, o fundo sai ali de 120 e já alcança R$97. Uma grande evasão ali. Um pouquinho depois o fundo dá até uma recuperada, mas ele despenca de 120 a R$97. Depois o fundo fica nesse patamar ali de mais ou menos 115, 110. E agora, recentemente, né, na sexta-feira, o fundo atinge ali R$100 por uma grande queda. Já deu uma pequena recuperada, já está em patamar de 103. E vamos ver para que lado que o fundo vai, né? Se ele vai ter uma questão de dar uma recuperada, se ele vai ficar lateralizado, se ele vai cair, né? Aí só o futuro dirá. Antes da gente ir à frente, eu gostaria de pedir, por favor, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí para nós. Você conhece esse fundo? Conhece a gestora? Você tem cotas desse fundo imobiliário? Comenta aí que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece. Nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Nós temos o objetivo de chegar a 15 mil inscritos. Já estamos com quase 13 mil, então muito obrigado a todos vocês que colaboram. Nós temos também a opção de membros, se vocês estiverem gostando do canal e quiserem nos ajudar, custa a partir de 10 centavos por dia. Acho que isso não vai apertar vocês e pra gente faz muita diferença. Tornando-se membro, vocês têm acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Iniciamos o nosso estudo para a certificação CEA. Com essa certificação, a gente se torna um profissional do mercado e pode, inclusive, fazer indicação de ativos. Se quiser nos ajudar e fazer uma doação para a carteira do canal aí ou para essa certificação, o Pix
amuinvest@gmail.com. Desde já agradeço imensamente. Por falar em doação, a gente teve uma doação aí, ó, do Ronilson José. Ele nos doou e falou assim, ó, muito bons vídeos, parabéns pelo trabalho. Eu quem agradeço, obrigado de coração. Qualquer valor que vocês queiram doar, qualquer valor mesmo, é muito, muito bem-vindo. Então, muito obrigado a todos vocês que colaboram aqui. Continuando aqui, a gente vê as entregas do fundo. Como eu antecipei lá atrás, estava avisando, né? O fundo surge em 2019 e ele dispara realmente em 2020, que começa a fazer entregas bem agressivas, ó. Então, em 2019, ó, as entregas estavam acima de R$1, próximo a R$1,50, recua um pouco ali, mas sempre acima de R$1. Durante o ano de 2020, ó, a média das entregas, a grande maioria, excedeu R$1,50. Teve uma abaixo aqui, outra bem abaixo, algumas aqui na faixa de R$1, mas a grande maioria delas, ó, chegando próximo a 2, mais de 2, ó, chegando próximo a 2,50. IGPM aqui estava estralando. 2021, o IGPM ainda estava, mas já estava começando a arrefecer, ó. 2,50, provavelmente 2,25, algumas entregas a R$2, e aí vai começando a cair. E aí meio que se estabiliza patamares de 1,50. Isso aqui é uma distorção que houve no site, por quê? Em um mês o fundo anunciou um pouquinho antes do normal, mas ele aqui entregou 1,60 e nesse outro mês que tá aqui como se não fosse, foi 1,60. Aqui se você vê, é como se estivesse dando 3,20, tá? E aí depois ele meio que se assentou-se nesse patamar de 1,50, um pouco abaixo, um pouco acima, e agora ele vem caindo. Nossa, Mu, por que que tá caindo? Porque esse fundo é indexado ao IPCA e já vem acumulando 2 meses de deflação e os estudiosos aí, já tem uma previsão que esse mês tende a ter deflação também. Então pode ser que sejam 3 meses consecutivos de deflação e isso impacta, querendo ou não, o resultado do fundo. O último dividendo anunciado foi de 1,10. Esse fundo já passou por 12 subscrições e agora a gente não sabe o que que ele vai fazer. Tá com indecisão. Ele anunciou uma 13ª subscrição antes de acabar essa 12ª aqui. Isso foi muito mal visto na época. O pessoal não gostou muito disso. E ele só anunciou que ia ter uma subscrição, mas não falou valores, não falou data, não falou nada. E de lá pra cá tá calado. Tá em silêncio, né? Então, acredito eu que talvez não se concretize essa subscrição aí. Aqui a gente vê as entregas propriamente ditas, né? Então, como eu disse, ó, tava ali mais ou menos patamar de 1,60, cai para 1,40, dá uma melhorada de novo, 1,75, 1,77, 1,50, ou seja, mais ou menos um pelo outro aí na média de 1,50. E aí as últimas entregas, elas vêm caindo em razão dessa questão, né? Do IPCA, 1,25, 1,10. Então, dia 8 de setembro, para pagar no dia 15 de setembro, o fundo anunciou 1,10, na época a cotação 109, o que dava um yield de 1,01. Como a cotação despecou para 100 e atualmente está em 103, hoje o yield está em 1,06. Esse fundo vem com 17,57% acumulado dos últimos 12 meses, o que é um yield bem, assim, agressivo, né, na minha opinião. A gente vê aqui que alguns institucionais têm posição no fundo. O destaque é para o Iridium, que tem 2,52%, o Becrico quase 1%, BBFO com 0,53%. E ainda tem mais vários outros institucionais com posições aí, né? Continuando, antes da gente ir à frente, eu tenho um canal secundário, Amo Dicas, e o nosso grande objetivo é tentar monetizar lá. A gente pretende chegar a 1.000 inscritos para tentar monetizar o canal. Já contamos com mais de 600 inscritos, então muito obrigado a todos vocês. Sou muito feliz e satisfeito aí com o crescimento e desenvolvimento do canal. Muito obrigado mesmo. Vamos à frente aí. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial. Vamos ler o que der para ler aqui para a gente ver mais ou menos como que o fundo vem se comportando. Então, no dia 8 de setembro, o fundo anunciou um yield de 0,91 em relação patrimonial tal, que foi o pagamento de 1,10. Então, esse relatório, ó, já é de agosto, ele está bem atualizado, tá? O resultado do período é explicado majoritariamente, ó, pela variação do IPCA de 0,67 de junho, ou seja, vinha com o IPCA de 1, 1,5, 1,7 e caiu para 0,67. Só nisso aqui, mesmo positivo, já deu grande impacto. Julho, 0,68. Então é o seguinte, ó, esse vídeo vai sair no domingo. Na sexta-feira vai ser anunciados os dividendos. E eu já estou prevendo que vai acontecer um pandemônio na sexta-feira. Por quê? Ó, como esse fundo já está antecipando, agora teve impacto de junho, que foi baixo, e julho que chegou a ser negativo. Para o mês que vem, vai ser julho que foi negativo e agosto que foi negativo. Imagina como que isso vai impactar nos resultados. 2 meses com IPCA negativo. Então vai ter muito fundo de papel mesmo, anunciando pouco dividendo.
E aí você vai ver o pessoal desesperado. Meu Deus, por que que tá não sendo pouco? Meu Deus, por que que tá caindo? Você vai ver cota despencando. Vai ter um terror. Escute o que eu tô falando, tá? Enfim, né? Continuando. O mês de julho foi marcado por melhora nas performances de venda, consequentemente nas razões de saldo do devedor, sobretudo dos empreendimentos de multipropriedade. Então, segundo eles, multipropriedade está melhorando. Não vou ler tudo isso aqui, qualquer coisa você lê um por um aqui os destaques que eles estão trazendo. Isso aqui é interessante porque esse CRI Carvalho Hosking é um CRI que deu problema. E ele está presente em vários fundos. Aí ele fala, ó, no dia 26 de agosto, a Carvalho Hosking pagou a amortização devida de junho, com um acréscimo de multa de R$495 mil. Ó. Recompôs o fundo de liquidez e incluiu novos contratos de locação para recompor o fluxo mínimo dos direitos creditórios. Ou seja, deu um passo aí de confiança, um passo positivo, né? Espero que ele consiga se manter, né? Que ele consiga arcar com seus compromissos. Dessa forma, a securitizadora cancelou a assembleia prevista para o fim de agosto por entender que os descumprimentos responsáveis pela convocação foram sanados. Seguimos conversando com a cedente para monitorarmos a saúde da companhia e acompanharmos os planos de médio e longo prazo. Então, ponto positivo, né? Continuando. No CRI GVI, a cedente solicitou que o vencimento da operação seja alterado para o dia 20 de dezembro de 2029, aumentando 18 meses. Em contrapartida, essa alteração do vencimento e o aumento da carência de amortização até setembro de 2022. Abordado no nosso último relatório, a cedente propôs o aumento da remuneração dos CRIs em 100 pontos base, ou seja, em 1%. 100 base pontos aqui é 1%. Novas taxas efetivas de juro, a sênior 10,5% e a subordinada 15,5%. Entendemos como válidas as solicitações da companhia e que o aumento da remuneração é compatível com o aumento na duration aí de 0,4 anos. Ou seja, ali está em dificuldade. Aqui ele vai falar as movimentações da carteira. Aí isso aqui eu não vou ler para vocês. Qualquer coisa vocês pausam o vídeo aí, dê uma olhada, tá? Como esse fundo tem muitos fundos imobiliários que ele ancora e alguns desses fundos imobiliários não geram receita, né? Vamos ver. Isso aqui eu vou ler para vocês, ó. Nas últimas páginas, publicamos os links dos relatórios gerenciais mais recentes dos fundos que eles investem. Ó, no fundo Serra Verde, destaca-se o efeito positivo no mês de julho para a venda de ativos de multipropriedade. Em geral, Gramado, com comercialização de 100 milhões, 66% superior ao período do ano passado. No dia 21 de setembro, o website Hoteliers New, acho que é isso, publicou uma reportagem apresentando os 3 hotéis de Gramado Parks, os 3 hotéis da Gramado Parks, lá no Rio Grande do Sul, e que estão dentro do fundo Serra Verde. No XBXO, que é o fundo que as pessoas atacam aí, né? É um fundo de shopping. As pessoas querem que o fundo já nasça 100% maturado. Um fundo de shopping, e às vezes qualquer comércio. Monta um comércio você, monta. Veja quanto tempo vai demorar para o seu comércio maturar. Então é normal que as coisas gastem ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos para que haja maturação, né? Então as pessoas já querem que o XBXO esteja todas, né? Mas enfim. Então no XBXO, fundo que investe no shopping Feira da Madrugada, o foco continua no plano de aumentar a ocupação do shopping. A equipe de gestão do XBXO explicou que a receita de locação aumentou em 10% quando comparado ao mês anterior. Porém, a receita de CDU caiu. Vamos ver se continua aqui. Eu não trouxe esse finalzinho, mas qualquer coisa você vai lá no relatório gerencial que tem mais um texto de uma página lá falando do restante. Enfim, no relatório gerencial aqui, a gestão fala 0,21 de taxa de administração, 0,99 de gestão e mais 10% de performance, o que conseguia exceder 100% do CDI. Por um certo lado, eu tô achando bom. Em 2 meses para cá, o fundo não tá conseguindo bater o CDI, ó. Então não tá oferindo receita de performance. Mas eu acho isso injusto, mesmo ele não conseguindo bater agora. O fundo bater 100% do CDI seria o mínimo a se alcançar, né? E outra coisa, esse fundo é indexado a IPCA. Por que ele coloca uma performance de bater o CDI? Acho que a taxa deveria ser casada com os indexadores que ele coloca, né? Enfim. Então esse aqui é um grande ponto injusto do fundo que eu acho, não gosto disso aqui. Apesar de eu ser cotista desse fundo, tanto na minha carteira pública, quanto na carteira fechada aí. O que a gente observa aqui, ó? Ele não tem um acumulado dos últimos 12 meses, ou pelo menos do ano, né? Para mim isso aqui seria muito interessante. E ele não tem um acumulado dos lucros aí da reserva. Quanto que o fundo tem ou não de reservas a distribuir. Mas o que a gente consegue observar, ó?
Março, o fundo teve como resultado 29.100, distribuiu 29.700, ou seja, usou 600 mil da reserva. Abril teve como resultado 42, distribuiu 38, fez reserva. Maio, 44, distribuiu 39, fez reserva. Por que eu tô falando disso? Uma das coisas que criticaram lá atrás, o HCTR tem alguma coisa de errado? Ele tá queimando caixa, por causa que em um mês ou outro ele usa a reserva aqui, ó. Mas se ele tá fazendo reserva, meu Deus do céu, qual o problema de vez em quando usar a reserva? Junho, por exemplo, ele usou reserva, ó. Ele teve como resultado 31, distribuiu 33. Julho, resultado de 28, distribuiu 27. E agora, de novo, mais um resultado de 28, distribuiu 24. Ou seja, é aí que para mim é o pecado do fundo. Ele deveria dizer o que ele tem de reserva acumulada, porque você já tem uma noção. Eu acabei de dizer que os fundos vão sofrer. Mas será que o HCTR não tem reserva para manter esse resultado de R$1, R$1,10, R$1,20 durante mais 2, 3 meses? Seria interessante se ele trouxesse a reserva que ele tem. E se a gente for ver de resultado, os próximos meses aqui, ó, esse resultado deve ser ridículo. Deve cair, talvez, ó, olha o quanto caiu. De 42, 44, ó, 31, 28, 28, talvez caia aqui para 25, 20. Mas se ele tiver reserva, pode ser que ele consiga sustentar o patamar de entrega, né? Então isso aqui para mim é um ponto bem negativo. Vamos ver na prática o que isso representa. A gente vai somar esses dois valores aqui, ó, gestão e administração. Como ele não oferiu performance, né, a gente vai ver esses dois frente ao total que ele receitou. Ele receitou 30 milhões, 28 milhões, que é o grosso, ó, quase tudo, veio de CRIs. Então 19 milhões de juros, 8 milhões de correção. E note o quanto que agora o impacto do IPCA diminuindo tem representado. Antes era superior, ó. A correção era maior do que os juros, ó. Era bem maior. Bem maior. E foi se estabilizando e agora está menor. Isso em relação ao IPCA, porque ele corrige, essa correção monetária, ela corrige pelo valor da inflação do período, né? Como a inflação diminuiu muito esse resultado de correção. Além disso, o fundo receitou mais 1.700.000 de FIIs, teve prejuízo nas negociações, ele vendeu alguma coisa aí com prejuízo, e de dividendos recebeu 1.800.000. E teve mais 234 mil de dinheiro parado em caixa. Então vamos calcular aqui e ver o que isso está representando. Ó, vamos lá, 1.678, eu vou arredondar para 1.679, mais 460. Então tá ali, ó, 2.139 vezes 100, dividido por 30, 376. Então a gente vê ali que em agosto as taxas estão representando 7,04%. Você vê o quanto que faz diferença quando bate a performance. Faz muita diferença. Ó, quando bateu a performance, ó, 4,722 dividido por 35,917. Olha, de 7 sobe para 13%. Então a performance machuca bastante o fundo. Em que é que o fundo está exposto aí, ó? Hoje, 76% do portfólio do fundo é CRIs, 22% é FIIs, e ele tem um percentual de quase 1% ali em caixa. Como é que estão seus ativos internos? 56% são da classe sênior, teoricamente são mais seguros. Se houver alguma inadimplência e o fundo tiver dinheiro a pagar, ele vai pagar primeiro essa classe sênior. Ele vai ter ali 30%, ó, 29,5% da classe subordinada, que é a mais arriscada e é a última a receber. E, teoricamente, se der algum estresse, provavelmente ela não vai receber. Então, por isso que ela tem mais risco ali. Ele vai ter ali mais um percentual único, que é 11%. Não necessariamente é mais seguro, né? Apenas significa que foi emitida uma única cota. E 3,2% de mezanino. Então, no geral, em termos de subordinação, a maioria das cotas aí são mais seguras. Os indexadores, 90% do fundo é indexado a IPCA mais 10, a média, tá? E é isso que eu falei. Como que o fundo é indexado 90% a IPCA e ele me coloca uma performance de CDI? Então coloca aí IPCA mais 5, IPCA mais 7, que muitos aí colocam IMAB mais a média do IPCA, sei lá. Então, para mim seria mais justo dessa forma, né? O IGPM mais 13, ele vai ter ali 6% IGPM, CDI mais 4, ele tem 2%, e 1% vai ter INPC. Então a média de todas essas composições aí da carteira, dá média de inflação mais 10, com duration de 3,2. Aqui ele mostra como é que tá a questão das obras, ó. O percentual da faixa de obra dos CRIs aí. Então, com obras até 50% é 7%. Ou seja, até aqui, ó, que é 90%, mas ainda assim já está bem construído, né? Ele vai ter obras aí, ó, com 7%, 15%, 17%, 17%, 7%, 25%. Hoje é o que está composto. E o total aqui, ó, de 74% do patrimônio já são com obras 100% finalizadas. Então, isso aqui diminui muito o risco de obras do fundo. E aqui que eu vejo que talvez seja o problema do fundo. A questão de faixa de vendas. Então ele tem muita coisa aqui ainda com
percentual de vendas pequeno, né? Então apenas aqui, mais ou menos, ó, 70% está com as vendas entre 80% e 100%. E aí o restante dos outros 30% tem uma faixa de vendas de normal para pequeno, né? O percentual dos ativos aí dentro da carteira de FIIs, o XBXO representa 38%, o Serra Verde 29%, o HCHG 13%, RBHY 8%, o HCST 4% e C Loteamentos 3.3% e o HREC 3.2%. E aqui para mim também é um problema, porque XBXO não gera receita, Serra Verde gera receita de vez em quando, esse aqui gera, não gera receita, e esse aqui gera, né? Então, ele tem ativos aí que não geram receita. Então, isso aqui para mim é um certo problema, né? Continuando aqui, a gente vê a carteira de CRIs. Então, ele tem duas carteiras. Uma carteira de crédito pulverizado e ele vai ter outra carteira de corporativo. Então, dentro da carteira pulverizada, ó, o circuito de compras é a maior exposição do fundo, com quase 7%. E você não vai ver mais nenhum outro com alta exposição. Então, isso aqui é um ponto positivo. Só que o fundo, ele investe por meio dos CRIs, no circuito de compras lá, naquele XBXO, e ele investe diretamente também no XBXO. Aqui a gente vê o resto da carteira também com exposições pequenas. Então, esse é um dos pontos, assim, por esse fundo ser gigante, ele vai ter uma boa diversificação interna. Ele tem muitos ativos internos, ó. São 3 páginas de CRIs. Inclusive, eu pulei a página 2, tá? Então, ele tem muito ativo diversificado. Agora, aqui está o ponto para mim de algumas concentrações. Por ser um fundo tão grande, isso aqui não me deixa confortável. Então, hoje, o ativo que extrapola a carteira dele é esse aqui, ó. CRI Carvalho, o CRI Hope. Esse CRI Hope, ele dá mais de 12% da carteira, tá? Então, isso aqui é uma alta exposição acima dos 10%, que seria aceitável, né? Tem esse outro ativo com 8%. O GPK aí, ó, vai estar ali com 7, 9, quase 10%. Então, são alguns... Na verdade, o GPK vai estar 3, 5, 8, quase 10% aí, mais ou menos. E o Carvalho Hosking, que é aquilo que estava dando problema lá, representa 0,36% do PL. Por que eu estou falando isso? Teve gente aí, não sei se é mal intencionado ou vendedor de susto, que começou a falar que quem tinha Carvalho Hosking, meu Deus, vai falir, meu Deus, é um problema, meu Deus, não sei o quê. 0,36 do PL do fundo. Se desse algum problema, ia impactar muito pouco do fundo, entende? E no seu percentual ainda da sua carteira, se você faz gestão de risco, menos ainda. Se você tem esse ativo aqui, ó, é 0,36 dentro de uma carteira, se isso representa 10% do seu portfólio, isso aqui vai cair ainda para 0,03. Não dá. Enfim, né? Enfim. Então a gente vê aqui, o XBXO representa 8% da carteira, o Serra Verde, carteira total, né? 6,78. E aí os outros ativos aí com os outros percentuais. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do HCTR são somente essas informações. Eu gostaria de pedir e reforçar. Vá lá no nosso canal secundário, Mudicas, inscreva-se e ajude-nos a chegar a 1000 inscritos e monetizar o canal. Então, muito obrigado a todos vocês que atendem o chamado. É de graça, não custa nada, você ajuda o amiguinho. E o link do canal vai estar no comentário fixado. Nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí para nós. Você odeia o HCTR? Você acha que o HCTR é um péssimo fundo? Que até um tempo atrás as pessoas falavam que era o melhor fundo da bolsa. Meu Deus, o pessoal da Hectare é muito bom e tal. Você agora mudou de lado? Eu acho que esse fundo sempre foi muito arriscado. E ele continua com os riscos que ele tem. Então não se assuste se em um momento ou outro um ativo interno dele der default, der problema, der inadimplência. Isso é normal, porque ele corre muito risco. Você acha que um fundo vai ter alto retorno sem ter alto risco? Não se iluda, né, meu caro gafanhoto? Enfim. Diz aí o que você acha do HCTR. Sou cotista do fundo na carteira pública e na privada, mas isso não significa que você deva ter. Eu sei dos riscos que eu estou correndo, tanto que eu faço gestão de risco. Esse fundo faz parte das duas carteiras, mas com gestão. Ele caiu muito recentemente. Se eu fosse, entre aspas, olhão, eu ia estar comprando. Só que, infelizmente, eu comprei no time, entre aspas, no time errado. Então, como eu já tenho ativo, agora eu não vou comprar mais, porque eu vou ter um limite de exposição ao ativo. Não tenho problema em relação a ter isso, sei dos riscos, mas para mim é tranquilo. Agora, esse meu ponto de vista de ter, não significa que você deva ter. Não significa que isso seja indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Por favor, compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas, inscreva-se no canal e ajude-nos a chegar a 15 mil inscritos, torne-se membro a partir de 10 centavos por dia. Se quiser nos ajudar no canal aí,
faça uma doação, tanto para a gente investir na carteira pública, ou para a gente tirar a carteira CEA aí, a certificação CEA. Então, o Pix, amuinvest@gmail.com. E, por falar em doação, Ronilson José, muito obrigado pela sua doação, muito obrigado pelo elogio. Eu vou ficando por aqui, eu vou deixar passando alguns slides a respeito desse fundo e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined.